Boa tarde, alunos. Aqui é a professora Aline, do Colégio Serimar, da disciplina de História. Hoje nós vamos trabalhar, ter uma aula, à distância, do Egito Antigo, tá? Para a galerinha do 6º ano, tá ok? Vamos explicar um pouco a localização geográfica do Egito Antigo, né? O Egito Antigo foi uma civilização antiga, oriental do norte da África, concentrada ao longo do curso do Rio Nilo, e que hoje é um país extremamente moderno, civilizado. Quando a gente fala de Egito, às vezes as pessoas ainda pensam que a gente ainda vai encontrar com múmias, encontrar com faraós, e não. A gente estuda essa civilização justamente porque é uma civilização extremamente importante para o conteúdo de história, tá? E dos quais a região, hoje o Egito, ele tem alguns países próximos a ele, que no caso o Sudão, a Etiópia e a Somália, também fazem parte, Tinha como fronteira do norte o mar Mediterrâneo e o oeste o deserto da Líbia, a leste o deserto da Arábia e ao sul a primeira catarata do rio Nilo. Aqui mostra a pirâmide de Gizé, extremamente importante, é o marco do Egito, Então, vamos falar um pouco da questão da sobrevivência do Egito, Como que o Egito, começaram a se autossustentar, Como que eles trabalhavam, eles plantavam, como que eles se sustentavam. Então, o Egito, foi uma civilização extremamente importante, por quê? Porque eles descobriram várias maneiras de adaptar a agricultura. Então, o que eles fizeram? Foi chamado de crescente fértil, essa região aqui, devido a essa meia-lua, no caso, uma lua crescente. E essa região toda, o Egito, a gente vai ver mais pra frente, o Egito utilizava para grandes plantações. Então, foi uma sociedade, uma civilização antiga extremamente importante e, na verdade, pioneira na questão de plantar, na questão de irrigar as plantações, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar um pouco num assunto interessante. Vamos falar um pouco da questão quem mandava no Egito, A gente sabe até hoje que os faraós são os grandes, os grandes homens do Egito, mas assim, sempre foi um faraó só? Como que funcionava isso? Não. O Egito, ele foi dividido em Alto Egito e Baixo Egito, Tinha como separação aqui o Rio Nilo, E os dois faraós, eles disputavam isso, Eles disputavam o trono do Egito. Então, como que era dividido esses dois reinos, na verdade, Aqui a gente percebe que tem uma zona fértil, onde eles cultivavam, plantavam. Aqui, oásis, os famosos oásis do Egito. E aqui, o limite, a divisão entre um Egito e o outro. Aqui mostra bem a divisão do Egito, com os dois grandes faraós. Então, o Alto Egito era simbolizado pelo faraó que utilizava a sua coroa branca, mostrando todo o seu poder, e aqui a sua divisão. E no Baixo Egito, o faraó da coroa vermelha, para diferenciar bem quem mandava em qual lugar, bem a questão de território, de delimitar território. Vamos entender como que funcionavam as coroas do Egito, Uma curiosidade bastante interessante. As coroas do Egito, ela simbolizava o poder egípcio, Do faraó. Então, tinha a coroa branca, a coroa vermelha, a coroa dupla e a azul. Então, o Baixo Egito, o Alto Egito ficava com a coroa branca, o Baixo Egito ficava com a coroa vermelha. O que aconteceu? Quando o Egito se unificou, quando ele se juntou e se tornou um só, quando a gente fala de unificação, quando o país se torna único, esse faraó que venceu essa grande batalha, ele quis usar as duas coroas para simbolizar o quê? Simbolizar que ele era dono dos dois reinos. Olha que interessante. Então, o faraó, quando o Egito se unifica, ele tem os dois, ele utilizava as duas coroas para mostrar, para ter o símbolo de poder. E uma coisa bastante interessante é que toda vez que o faraó ia para a guerra, ele utilizava a coroa azul. Unificação do Egito, que vai falar da questão da unificação que eu acabei de falar um pouquinho. Então, por volta do ano de 3200 a.C., o rei Menes, do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito. Então, o rei Menes, ele vai ser o todo-poderoso da coroa dupla, É ele que vai se tornar o grande faraó do que a gente está falando quando o Egito era dividido em dois e passa a ser unificado. Então,
ele vai ser o fundador da primeira dinastia. O que é dinastia, né? A história ela tem sempre alguns termos importantes para ser falado. Então, a dinastia é a sucessão de reinos. Então, o faraó, ele também o Egito, ele também vai ter várias dinastias, né? A gente vai ver mais para frente do faraó Kelpis, do Kefren. E aí aqui a gente tá falando do primeiro, né? Do primeiro faraó que vai ter a sucessão da sua primeira dinastia. Ok? Esse faraó, o rei Menes, é ele que utiliza aquela coroa, como eu falei no slide anterior, aquela coroa dupla, simbolizando a sua força, né, o seu poder. Aqui é só por curiosidade, a gente vai ver aqui a linha do tempo do Egito, né? Então, a gente tem aqui o Kelps, que foi um grande faraó, que ele reinou de 2.696 a 2.673 a.C. A gente tem o Kefren, que reinou em 2.665 a 2.609 a.C. E o Miquerinos, que reinou em 2.520 a 2.472 a.C. Então, aqui mostra todos os impérios, né? Como que eles reinavam. Ótimo. Agora nós vamos falar um pouco da sociedade egípcia, né? Como é que o povo egípcio, essa civilização tão interessante, ele estava dividido? Essa é a nossa pirâmide da sociedade egípcia, né? Então vamos entender como que ela funcionava. No topo da pirâmide, eu tenho aqui o faraó e sua família, né? O faraó ele tinha um poder, ele era teocrático também, ele também tinha um poder religioso, né? Então, tinha um poder político, econômico e religioso. Sua família também reinava junto com ele. Só que quem tomava a providência final era sempre o faraó. Abaixo do faraó, a gente tinha dois cargos, né? A gente tinha o sacerdote, que era o que era responsável para fazer a sua adoração aos deuses, né? O Egito tinha como religião a mitologia egípcia, era politeísta, adorava vários deuses. E aqui a gente tinha a nobreza, né? Dentro da nobreza, no primeiro topo aqui, a gente vai ter o vizir, que é o homem responsável para, caso o faraó precisasse, ele respondia pelo faraó, tá? Mas aqui tem a nobreza. Abaixo da nobreza vem o escriba, né? O escriba era o homem responsável para a organização escrita do Egito, então era ele que formulava as leis, ele que escrevia as leis, era ele que controlava os impostos. Abaixo do escriba a gente tem os militares e o coletor de impostos. Então, tinha um homem específico para fazer a coleta de impostos, né? Os egípcios trabalhavam, pagavam esses impostos em forma de, às vezes, de própria colheita, né? Por exemplo, trigo, plantava-se trigo e dava-se uma parte para o faraó de trigo para pagar imposto, ok? E abaixo a gente tinha o camponês e o escravo. O camponês, ele trabalhava e ele tinha a sua renda um pouco remunerada, né? Ele recebia alguma coisa pelo seu trabalho. Já o escravo não. O escravo trabalhava, era escravizado. São eles que vão ser os grandes servos, né? Vai ser os grandes construtores das pirâmides do Egito. Aqui mais uma curiosidade, a gente vai ver um escriba, né? Esse é um escriba, e o escriba, toda aquela importância que eu já falei no slide anterior, né? Era o homem responsável por escrever as leis, controlar os impostos. E aqui a gente vai perceber os materiais dos escribas, né? Então a gente tem aqui a palheta para misturar tinta, né? Para ele escrever. Aqui a gente tem a espátula para correção, se precisasse corrigir alguma coisa. Abaixo a gente tem a caneta feita de junco, né? Que é um tipo de material, um tipo de bambu. E abaixo, o porta-caneta, que é onde ficava escorada a caneta do escriba. Que mostra todo o poder, né, do faraó, né, a sua fênix, né, o poder de autoridade, o poder de mando, né, de controle total do Egito. A economia egípcia, como que ela funcionava, né? Ela era baseada em 4 grandes coisas aqui, ó. A gente tinha a agricultura, que a gente vai ver daqui a pouco com mais calma. A gente tinha a pecuária, a criação de animais, o comércio, onde os egípcios comercializavam tecido, né, e outras coisas, e a servidão coletiva. O que é servidão coletiva, né? Eram servos de forma de várias pessoas juntas, né? Por quê? Porque para a construção, tanto da pirâmide como da esfinge, eles precisavam de várias pessoas, de vários escravos, de vários servos. Por isso que era chamado de servidão coletiva, ok?
Aqui, esse mapa, a gente vai perceber que é bem interessante. Aqui mostra como que o Egito se beneficiava, como chegava as coisas para o Egito, né? Então, por exemplo, do Egito para o Egito a gente tinha o cobre, que vinha da Palestina, o vinho, que vinha da Líbia, o ferro, o ouro, que vinha da Núbia, e a gente tinha também mais cobre vindo da Síria aqui, né? Vindo da Fenícia. Tá vendo? O Egito é um país extremamente rico, né? Aqui mostra como os camponeses trabalhavam, né? Aqui mostra os camponeses trabalhando em troca de alimento, em troca de alguma coisa, moradia. Aqui mostra o exército, né, do faraó, tomava conta do povo trabalhando. Aqui é bem interessante, né? Aqui a gente vai ver todo o processo de plantação do Egito, né, da agricultura egípcia, né, como que funcionava. Então, eles desenvolveram um sistema de irrigação que era muito interessante. Então, eles faziam o quê? Canais, né, que tiravam água do Nilo para jogar aqui nas plantações, né. Então, como que eles... Esse aparelho é chamado de Shaduf, que ele fazia o quê? Ele rodava aqui e trazia água do Nilo para fazer o quê? Para regar as plantações, né? Tá vendo esse homem aqui com esse carro de boi? Esse homem, ele tá fazendo o quê? Ele tá jogando semente, né? Ele tá abrindo, ó, foi aberto os espaçozinhos aqui, e dentro desses espaçozinhos vai ser colocado semente, né? Aí depois vem o Shaduf e ele vai fazer o quê? Ele vai regar essa plantação, né? Para fazer com que ela se torne bem, né? Bem grande, como a gente vê para cá, ok? Aqui mais uma curiosidade do Egito, importante a gente estudar. A gente tem as 3 grandes pirâmides do Egito, né? Que são a de Quéops, Quefren e Miquerinos. A gente tem aqui a de Quéops, que é a maior, tem 146 metros de altura, equivale a um prédio de 50 andares, né? Demorou 20 anos para construir. Olha como é imponente, né, essa pirâmide. E ao lado, a gente tem aqui a de Quefren e a menorzinha, a de Miquerinos. Todas elas simbolizam o poder dos faraós antigos. Então, vamos revisar para ver se todo mundo entendeu? Então, vamos lá. A economia do Egito é baseada em agricultura de regadio, que significa o quê? Tirava-se água do rio Nilo para se jogar na plantação, para irrigar a plantação, para fazer com que ela crescesse, né? A servidão coletiva, as pessoas que faziam parte da construção das pirâmides, né, que fez todo o processo a parte difícil, a parte dura da construção das pirâmides, e a cobrança de impostos. Na política, a gente vai perceber aqui o poder centralizado na mão do faraó, né, era tudo ele que resolvia, né, por mais que ele tivesse o vizir para dar uma ajuda, para simbolizar ele quando ele precisasse, mas o poder sempre estava na mão dele. E a política do Egito era teocrática. O que é isso? A religião mais o poder político. Não tinha separação. Então, ele era o líder religioso e o líder político. E, por último, a sociedade, que está dividida aqui no topo da pirâmide entre o faraó, os ministros e os sacerdotes, né? Escribas e os demais funcionários públicos, camponeses e servos. Então, a gente vê aqui, por último, os escravos, né? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.